Oi, pessoal, bom dia. Vamos pelo menos sinalizar, né? Que estão aí. Ah, tá certo. Pois bem, né? A gente está aqui com um painel na segunda-feira das cidades. É o Pacto Assistência Social, Pacto Federativo e os desafios diante da atualidade. E aí eu fui colocando alguns pontos aqui para que a gente possa junto ter aqui uma conversa. E aí já dizer aqui as nossas palestrantes, a professora Iris e a Jucimere, né? Elas vão ter 20 minutos para fazer as suas colocações. Em seguida a gente vai abrir para blocos de perguntas para que a gente possa aprofundar mais, né? E aí eu trouxe o seguinte, alguns pontos que eu fui vendo aqui diante da situação do SUAS que nós estamos tendo, né? O ano passado, o nosso Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele completou uma década, né? Então, logo ele vai aí chegar a 11 anos, né, do que foi pactuado, do reordenamento. O SUAS tem 19 anos, maior de idade. E aí, como é que ele tá nesse processo de atualidade, né? Como se está? E aí a gente sabe que o SUAS que temos hoje, ele é o resultado de processo de uma participação de toda uma sociedade, né? Construída com o povo e para o povo. E aí, nessa atualidade, a gente traz o que de fato nós queremos desse sistema. Ao longo dessa década, a gente consegue ver alguns avanços, mas a gente também professora, com relação no recurso, porque nós estamos, de fato, há uma década sem reajustamento. E a gente não consegue fazer, na atualidade, política pública sem financiamento. Chegamos ao ano passado a ter repasses até de 40% nos blocos de proteção básica e proteção especial. E sem financiamento a gente não consegue garantir essa política pública. E a gente sabe que o Pacto Federativo ele veio justamente para que a União, o Estado e o município ele possa executar a política pública. E o que hoje a gente mais vê no Estado do Rio Grande do Norte é que os municípios quem estão entrando com sua maior parte de execução. Até porque uma década sem reajuste, mas é uma década com alta demanda, em que só cresce. E a gente não consegue fazer, por mais que a gente faça planejamento, mas a gente percebe que as vulnerabilidades elas vão além. E aí, nesse momento aqui, a gente vai poder ouvir a senhora, né, e ouvir Jucimere, e a gente poder até contextualizar melhor a situação e o que é que a gente pode construir. Porque ano passado a gente falava tanto nas conferências do SUAS que temos e do que queremos. Né? A gente levou isso para a população, para os municípios, para o Estado e para a União. O que é que temos hoje? Uma política com financiamento atrasado. Mas o que é que queremos? E como podemos fazer para chegar? Tá bom? Então, vou dar 20 minutos para a senhora fazer as suas explanações, tá? E aí a gente vai construir aqui juntos esse diálogo. Bom dia. Gente, é ruim, não? Mas assim, eu acho que tá legal essa experiência aqui nova, né? De comunicação. Então, em primeiro lugar, dizer que para nós da Secretaria de Estado, do Trabalho, Habitação e Assistência Social, para nós da gestão estadual, é uma alegria muito grande poder estar nessa parceria com a FEMURNE, com a nossa Federação dos Municípios e principalmente com o nosso Colegiado Estadual de Gestores Municipais, construindo esse e mais 3 momentos destinado a discutir proteção social não contributiva, para discutir o SUAS no nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, discutir com vocês, com secretários, com prefeitos, com os técnicos da área da assistência social que
que vem participar dessa feira, dessa importante feira dos municípios, né? Então, em primeiro lugar isso. Segundo, dizer da nossa alegria de estar participando desse painel, compartilhando aqui com a professora Jucimere, que é uma grande referência, né, da política de assistência social no nosso país. É uma pessoa que está mergulhada na vida dos municípios, então não poderia, né, ser diferente, né, poderia ser outra pessoa aqui, né, a estar nesse painel, estar também nesse evento, porque, né, como assessora do Congemas, né, já há alguns anos, está mergulhada na realidade e nas necessidades dos municípios, né, e aqui com Deise, né, que tem sido, desde que assumiu a presidência do Congemas, tem sido uma grande parceira no diálogo, na luta em defesa do SUAS do nosso Estado. Eu acho que o Pacto Federativo, o diálogo entre entes federados, né, respeitoso, honesto, sincero, a gente vem conseguindo fazer nessa relação da gestão estadual do SUAS, através das setas e o colegiado. Então, dito isso, eu acho que discutir a assistência social e o Pacto Federativo, desafios, né, na atualidade, eu acho que Deise já fez provocações assim, super importantes para o nosso diálogo, e acho que é importante lembrar que nem sempre nós tivemos, né, inscrito no texto constitucional o Pacto Federativo. Então, a conquista de uma Constituição democrática, uma Constituição cidadã, como é a de 1988, foi um passo muito importante para já ali traçar as grandes linhas, né, que definem essa relação entre entes federados. E no SUAS, né, essa relação entre entes federados, ela é muito importante, né? Ela tem um marco legal que está na Constituição, que está na nossa lei orgânica da assistência social, que está na nossa norma operacional básica, que está, enfim, no marco legal dessa política pública, e vai definindo, né, esse marco legal, ele vai definindo responsabilidade e corresponsabilidades na gestão pública entre todos os entes federados, entre a União, estados e municípios. Então, eu acho que a gente tem grandes avanços, né, nesse campo, desde a Constituição de 88, principalmente na construção desse nosso sistema único de assistência social. Mas eu acho que é importante destacar que um pacto federativo, né, no âmbito de qualquer política pública, e na assistência social principalmente, né, essa relação entre entes federados exige um ambiente democrático. Daí que sem democracia, dificilmente a gente tem um pacto federativo, né? E nós vivemos uma ameaça muito forte, né, desse descontrole, enfim, e de perda de possibilidade de efetivação de um pacto federativo, que foram nos últimos, né, 4 anos, até 2022, o SUAS, as políticas públicas, viveram uma grande ameaça de rompimento desse pacto, em alguns casos de rompimento mesmo, né? Então, quando a gente defende a democracia, quando a gente luta por eleições livres e diretas, quando a gente luta para que os processos, né, eleitorais eles sejam o mais democráticos, transparentes, honestos possíveis, quando a gente luta por democracia interna em nossas organizações, não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa, porque nós sabemos o que significou, por exemplo, um governo federal atropelando estados e municípios para implementar, por exemplo, o auxílio emergencial, como foi durante a pandemia. Nós sabemos, né, o que significa tantas e outras, né,
relações que vivemos de forma... Relações não, mas assim, medidas tomadas de forma autoritárias, né? Nós sabemos o que foi, né, o não funcionamento dos colegiados, né, como foi a precariedade do funcionamento da CIT, por exemplo, no âmbito federal, né, durante até 2022. Nós sabemos, né, do quanto de atropelo vivenciamos no âmbito do controle social, quando muitas conferências foram canceladas, quando a própria conferência da política de assistência social não foi realizada e a sociedade civil, através da Frente Nacional em Defesa do SUAS e outras organizações, tiveram que se mobilizar para realizar a conferência de 2019, né, de 2019, que agora, né, finalmente, no ano passado, na conferência do ano passado, teve um reconhecimento e formalização e oficialização daquela conferência como uma conferência oficializada dentro das realizações de conferências do nosso país. Mas, assim, foi, né, foram muitos retrocessos do ponto de vista democrático. Então, eu queria chamar a atenção também disso, para que nunca, né, a gente perca de vista e do nosso cotidiano, da nossa ação concreta, a defesa da democracia, porque ela é absolutamente necessária para a efetivação do nosso Sistema Único de Assistência Social e, claro, de outras políticas públicas. Acho também que é uma ameaça para esse pacto federativo e para a efetivação de direitos e para a efetivação do SUAS também a emenda constitucional 95. Eu acho que o golpe veio para isso, né? O golpe veio para desmontar direitos, né? E a emenda constitucional 95, existe um movimento, inclusive, pela revogação dessa emenda, mas é uma emenda que também retira direitos, que desmonta, né, as possibilidades de efetivação desse pacto federativo, do cumprimento das corresponsabilidades entre os entes federados, porque retira recursos. E aí, como Deise colocava, né? Então, sem financiamento, nós não vamos muito longe, né? Toda política pública ela pode ser linda em todos os aspectos, do ponto de vista normativo, do ponto de vista da gestão, mas se ela não tiver financiamento, ela não se concretiza na vida das pessoas. E aí eu acho que, né, a pandemia foi um momento, né, no período do desgoverno vivenciado até 2022, né, um momento de muito aprendizado, mas que revelou a importância do respeito ao Pacto Federativo, né, diante de situações de calamidade e emergência, né? E aí nós estamos todos assistindo, né, do ponto de vista da união, do respeito, da articulação, uma outra realidade, uma outra postura quando a gente olha para a catástrofe hoje no Rio Grande do Sul. E diante da situação do clima, né, diante da questão ambiental que a gente vive hoje é o Rio Grande do Sul. Mas aquela situação, ninguém em nenhum lugar do mundo está livre de vivenciar o que hoje o Rio Grande do Sul vive. Então, por isso, toda a solidariedade a gente precisa, né, ter com relação à população do Rio Grande do Sul. E aí, ali a gente tem um outro exemplo de atuação dos entes federados nessa realidade, muito diferente do que nós vivemos durante a pandemia. Eu acho que o rebaixamento, então, a redução do financiamento do SUAS, então, acho que a questão da luta hoje, né, pela emenda, né, pela efetivação da PEC 383, que é uma emenda constitucional que, se aprovada, né, vai não só, né, responsabilizar a União, mas também estados e municípios com relação ao comprometimento para assistência social no orçamento, enfim, de cada ente federado.
e claro, né, vai retirar a assistência social do Pires da mão, porque hoje é efetivamente assim que a gente vive, né? E quem que é secretário de assistência social aqui? Então, nós sabemos a luta com o setor de finanças das nossas secretarias, né? Eu falo também pela Secretaria Estadual. Então, nem sempre é fácil, né? Aliás, nunca foi fácil convencer a área financeira, né, do planejamento, das finanças, dos nossos entes, a importância do investimento em assistência social, né? Então, desde meu tempo. Então, do investimento em assistência social. E, além disso, eu acho que nessa questão da PEC 383, hoje a gente tem uma articulação e um diálogo muito importante entre o próprio FONSEAS, o Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social, o CONGEMAS, os COEGEMAS, né, e o próprio governo federal. Acho que a PEC 383 é um ponto de pauta, inclusive, na CIT, que vamos realizar na próxima semana. E, claro, acho que tem todo um trabalho ainda de mobilização, de convencimento, de pressão também, né, tanto junto à União quanto ao Congresso Nacional, sobretudo junto ao Congresso Nacional, para a aprovação dessa PEC. Mas eu queria agora entrar um pouquinho, né, na realidade do Rio Grande do Norte. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção, assim, eu acho que o nosso estado, o estado do Rio Grande do Norte, é um estado que talvez seja um dos mais atrasados em termos de consolidação, não é, da proteção social especial, por uma herança que a gente ainda não superou. Quando a governadora Fátima Bezerra assume no seu primeiro governo, em 2019, e me convoca para contribuir nas setas com o seu governo, né, a realidade com a qual nos deparamos é uma realidade de muita omissão em termos da gestão estadual na construção do SUAS. Na verdade, um estado que, ao longo de décadas, né, e eu diria, eu vejo, por exemplo, né, até o momento em que 2005, o início do SUAS, eu acho que ali naqueles primeiros, até 2005, 6, 7, 8, 9, 10, acho que talvez até 2012, alguma coisa foi se efetivando. Mas também foi um estado que perdeu as oportunidades que o governo Lula, que o governo Dilma abriu para a expansão, por exemplo, de serviços regionalizados. Não se tinha nada, não se tinha um plano de regionalização de serviços, não se tinha o cofinanciamento, né? Ainda no governo Vilma havia sido aprovada uma lei assegurando, né, a responsabilidade do Estado com relação ao cofinanciamento da proteção especial, né, nos serviços de CREAS, mas mesmo assim esse cofinanciamento estava em atraso, né? A primeira análise que nós fizemos com o Conselho, com relação ao Pacto de Aprimoramento do SUAS, né, praticamente o Estado havia descumprido todas as responsabilidades até ali, com relação ao Pacto de Aprimoramento do SUAS. Então, foi uma reconstrução mesmo, né? E uma reconstrução e uma construção num cenário de um desgoverno que se iniciava em 2019 no plano federal. Então, não foi fácil, mas mesmo assim, né, acho que a governadora Fátima Bezerra, né, tem um olhar e uma sensibilidade muito grande para todas as políticas da área social, né, de modo especial para a assistência, para a educação, para a saúde, né, mas também para a agricultura familiar, enfim. Né, ela, na hora que nos convoca, ela exige resposta e nós passamos a atuar, e aí sempre em diálogo com o colegiado. Acho que o colegiado, né, já vinha judicializando, inclusive, né, o cofinanciamento da média,
com o Ministério Público, né? Temos com o Ministério Público um grupo de trabalho exatamente para enfrentar essas situações, que envolve também aí o sistema de justiça. Mas, enfim, passamos a partir dali a fazer uma construção para correr atrás de tudo que estava, tudo que a gente tinha em aberto e de lacuna. E assim tem sido. Eu vou rapidamente tentar colocar aqui. Eu acho que a primeira coisa, né, foi uma luta pela construção da lei, a aprovação da lei da política de assistência social. Então, que finalmente, o ano passado, o ano passado, né, foi aprovada na Assembleia e sancionada. Acho que eu já estou pensando que ia ser do outro ano, mas enfim, né, foi sancionada. Eu acho que foi uma grande conquista. Hoje a gente tem, né, um marco legal do âmbito que regulamenta a política de assistência social no nosso estado. Também conseguimos colocar em dia o cofinanciamento do serviço de CREAS, que estava em atraso de 2016, 17, 18, 19. Né? Não tem sido fácil, porque, né, e manter o pagamento, né, do atual governo. Então, o pagamento está em dia, falta 2024, não é isso, Deise? A gente entrou 2 parcelas de 2024, está entrando. E até onde eu soube, o mês de março já foi para o banco, né? Estou contando com ele próxima semana, viu, professora? Então, isso tem sido uma decisão muito firme da governadora, que apesar, né, das dificuldades que todos têm acompanhado, para vocês terem uma ideia, hoje, né, esse é o único estado da federação, eu não poderia deixar de dizer isso aqui, esse é o único estado da federação que não manteve os 20% do ICMS, o único, porque a Assembleia Legislativa entendeu que não deveria aprovar esse ICMS, o projeto de lei encaminhado pelo governo para manutenção desse ICMS. Então, é um estado que corre muito risco, né, em função disso, porque com a vigência da nova lei da tributação, a nova política tributária no plano federal, então, o recurso que o estado receberá vai ser pela média anual dos próximos 5 anos, e esse é o primeiro ano. Então, põe em risco muito, né, as finanças do estado. O estado está deixando de arrecadar esse mês, por exemplo, 60 milhões. Então, estamos falando de 60 milhões. Né? Vocês imaginem o que é o estado do Rio Grande do Norte, contando com mais 60 milhões aqui para investimento nesse mês. Então, é um estado que continua contando moedas para pagar folha e com muita dificuldade para fazer investimentos. Mas, mesmo assim, a governadora tem se desdobrado, né, e tem feito tudo o que pode para poder manter os serviços essenciais, manter as políticas públicas, enfim. Mas eu acho que a gente não pode esquecer essa realidade, né, que esse é o único estado da federação que não manteve os 20% do ICMS. Eu acho que hoje a gente mantém o cofinanciamento de 16 municípios para a contratação de técnico de referência. Então, acho que fizemos um plano de regionalização de serviços. E estamos adotando uma estratégia que é, né, prevista na legislação, que é a ampliação dos serviços de CREAS com CREAS municipais e cofinanciados pelo Estado. Né? Aqui, o pessoal de Itaipu estava me dizendo o quanto está sendo importante o CREAS lá, porque desafogou, né, o serviço. Acho que São Miguel do Gostoso, enfim, todos os municípios que já, né, são 16 municípios que hoje, deixa eu ver, 14 que já contrataram, mas enfim, o técnico de referência, então, naqueles municípios onde não deve ter, até pelo porte do município, não se justifica um CREAS, está sendo feito, está sendo repassado recurso para o técnico de referência. Além disso, os serviços de CREAS, então, que tínhamos em 52 municípios, hoje são mais 18, né, Ícaro?
mas 18 municípios hoje com serviço de CREAS cofinanciados pelo Estado dentro dessa nossa expansão. Eu tenho 3 minutos, ela está dizendo. Mas, enfim, não vou me estender, eu acho que vou só citar aqui também, né? Nós tínhamos 0 de serviço, né? Regionalizado para acolhimento a crianças e adolescentes, para atender os municípios de pequeno porte 1 e 2, era 0, absolutamente nada existia. Como também, no âmbito da proteção à pessoa idosa, em serviços de acolhimento também, em LPIs, também não tínhamos nada, né? Hoje a gente tem, né? A CETAS também é responsável pela política estadual da pessoa idosa, mas no âmbito do SUAS a gente vem, né, apoiando e, enfim, regionalizando vagas para acolhimento de idosos, são 10 vagas, 20 vagas, 40 vagas em Natal e 40 no interior. Hoje, né, estamos fechando, vamos ter mais 2, temos 20, um edital está sendo lançado para atender a mais 20. E de modo que a gente vai, dessa forma, pouco a pouco, né, apenas com os recursos do Estado. A gente ainda não tem cofinanciamento federal, nem o Estado, nem os municípios, por exemplo, que estão abrindo serviço de CREAS para essa ampliação. Porque, como Deise bem lembrou, né, nós temos também um cofinanciamento federal congelado, expansão de serviços congelada, e eu tenho certeza que a Jucimere vai tocar nisso. Então, para não me alongar, e para que a gente tenha tempo para o nosso diálogo, e também para abrir para a nossa querida Jucimere, né, e dar tempo para ela, eu vou ficando por aqui e fico à disposição. Obrigada, professora Iris. E aí a senhora foi falando, e eu já tinha colocado algumas pontuações para que a gente amplie no diálogo, mas dizer também, eu trouxe aqui uma demanda a nível nacional, né, como a gente está em um cenário do congelamento, da parte do financiamento, e também tinha feito as colocações com relação ao Estado, né? A gente está aqui com um Estado que está com menos de um ano, meses, com a sua lei do SUAS aprovada e sancionada. A gente vai estar com 8, 9 meses somente. E aí a senhora já começa a enxergar o quanto o SUAS do estado do Rio Grande do Norte ele estava para trás, né? E aí eu trago também, fiz parte do processo da regionalização da média e alta complexidade, trabalhei junto com a comissão na construção do plano, né? A questão do acolhimento também, que veio a regionalização do acolhimento, conseguimos, mês passado, março, a gente conseguiu fechar os 10 territórios, mas já consciente que a gente precisa avançar mais, porque os números ofertados que a gente tem é mínimo para dentro de uma realidade do município. Hoje a gente consegue 10 territórios, todos os 10 têm, né, unidade institucional, regionalização institucional para crianças e adolescentes, mas o número que a gente oferta hoje é muito pequeno, fora de uma realidade. E aí a gente também, além a nível nacional, e aí trazendo para o Estado, a gente vê que a gente avançou em algo, né, e aí a gente precisa dizer isso, mas ainda a gente precisa avançar muito. Muito, porque nós estamos muito lá atrás. E aí, se a gente fizer uma comparação a nível de Nordeste, o Rio Grande do Norte está lá no finalzinho. Né? A gente precisa avançar no cofinanciamento dos benefícios eventuais, da proteção básica para os municípios. Precisamos avançar muito mais até nesse quantitativo de vagas, né, de crianças e adolescentes e pessoas idosas. Né? Hoje a gente só tem uma regionalização, hoje é Alto Oeste, e acho que pega o Alto Oeste, e a capital. Enquanto isso, os municípios com a demanda gigantesca. Né? E a senhora trouxe uma demanda aqui com relação ao ICMS. E aí há uma perca. Mas aí também entender que o SUAS, ele tem a prioridade. Se o Estado está tendo uma perca, mas a gente também tem que ser prioridade na peça orçamentária. Que eu acho que é isso que falta. Né? Eu não consigo enxergar essa prioridade no SUAS. Há um valor? Há. Mas hoje a gente não consegue ver.
E aí, dentro da própria secretaria, tem outras ferramentas de trabalho, né? A habitação, a economia solidária e tal. Mas aí a gente também se perde na política única de assistência social, né? Mas a gente vai ampliar aí a conversa. E agora eu vou trazer aqui para a Juscimere, né? Para que a gente possa ouvi-la, né? Diante do cenário. E aí, Juscimere também assessora técnica do Congemas, e aí também vai trazer essa visão como um todo na construção, né, de todos os gestores a nível de Brasil. Com você, tá? Você quer me dar aquele lá? Muito bom dia a todas as pessoas presentes, também quem depois pode assistir esse painel, né, que está sendo gravado. Quero cumprimentar queridas Iris, Deise, por estarmos juntas nesse painel. O secretário nacional André não pôde vir, né, por uma questão de emergência lá no Rio Grande do Sul, mas nós estamos aqui com a secretária Eliane Aquino, que é secretária de Renda de Cidadania, a diretora de Condicionalidade Eutália. Estamos aqui então com ilustres presenças do Ministério, né, de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, acompanhando esse painel. Elisângela está aqui também, né, que é um ativo do Rio Grande do Norte para o Ministério, né, para levar a vigilância, que é uma experiência muito positiva do Nordeste. Estou aqui com a minha companheira de trabalho, minha amiga Denise Colim, que foi secretária nacional, né, por 4 anos na gestão da presidenta Dilma e responsável aí por pilotar os grandes reordenamentos do Pacto Federativo no SUAS, principalmente na proteção especial, que eu quero abordar um pouco mais, né, aqui, ao falarmos de Pacto Federativo e dos exemplos e avanços que a secretária Iris trouxe. Ela vai estar hoje, amanhã, né, no painel sobre o sistema de justiça e o SUAS. Eu vou ficar em pé e também, para quem depois for assistir. Então, me chamo Juscimere, sou uma mulher branca, de estatura alta, tenho 49 anos, estou usando óculos vermelho, cabelo loiro, curto, estou aqui no palco. Atrás tem assistência, o tema, né, Assistência Social, Pacto Federativo, Desafios da Atualidade. Queria começar também, primeiro, falando dos desafios da atualidade e que o SUAS precisa incorporar rapidamente. Primeiro são as lições da pandemia. A pandemia nos mostrou a indissociabilidade, o quanto é indissociável, que disse a secretária Iris, a relação entre democracia, direitos humanos e sistemas de proteção social. A principal lição da pandemia, a maior crise que nós tivemos recente global, é de que nós não podemos prescindir de um sistema de proteção social amplo, universal, distributivo e democrático. O próprio sistema ONU orientou os países, no contexto da pandemia, que avançassem na garantia de pisos básicos. E nós atuamos muito e fortemente na resistência nesse contexto de pandemia para que fosse implementado no Brasil o piso emergencial para as políticas sociais. Porque as políticas essenciais, assistência social, saúde, segurança alimentar e nutricional, sofreram muito com o desfinanciamento e com os efeitos da emenda constitucional. O próprio Sistema Internacional em Direitos Humanos recomendou ao Brasil que revisse a emenda constitucional 95. Então não se fala em pacto federativo nas políticas sociais sem considerar a subordinação dos direitos ao ajuste fiscal. Então essa é uma segunda lição. O neoliberalismo é um fracasso. A subordinação do Estado ao mercado e ao ajuste fiscal é um caminho trágico que só leva à desproteção, agravamento das desigualdades, às violações dos direitos humanos. Então esse é o grande consenso que nós temos e a necessidade de construir uma nova ética, uma ética global, uma ética para o Brasil, em torno da reconstrução das políticas sociais e do próprio Brasil, passa por aí. Nós temos que colocar acima de tudo a vida, os direitos, a proteção social. Nesse sentido, também começo falando do que é o significado do Pacto Federativo nas políticas sociais. Nós temos
no Brasil, um federalismo que se difere do federalismo dos Estados Unidos, por exemplo, que é um federalismo pragmático. Cada estado tem autonomia, né? Tem estados que têm pena de morte, tem estados que têm políticas sociais, mas, no geral, não tem políticas universais nos Estados Unidos. É um federalismo chamado, nas ciências políticas, de pragmático. O nosso federalismo, ao contrário, ele é cooperativo. E nós temos dispositivos nas políticas sociais, e eu quero falar do nosso, que é o Pacto de Aprimoramento do SUAS. E os planos decenais. São dois dispositivos que constroem nas instâncias do Sistema Único de Assistência Social, que foi o mecanismo que encontramos para fazer valer a diretriz constitucional da descentralização político-administrativa, nós criamos instâncias de pactuação, instâncias de deliberação, né, que efetivam o federalismo cooperativo. E na pactuação, na deliberação, nós construímos ferramentas para isso. Então, a primeira ferramenta que eu chamo a atenção, o dispositivo, é o plano decenal. Quando nós começamos a implementar o Sistema Único de Assistência Social no Brasil, em 2005, nós construímos o primeiro plano decenal. Qual é a essência do primeiro plano decenal? Universalizar a proteção social básica. E nós atingimos esse objetivo. Nós conseguimos, dentro dos critérios que foram construídos, pactuados, deliberados, ter mais de quase 9 mil CRAs em todo o Brasil. Dentro dos critérios que naquela época foram pactuados, porque eles não servem mais para a realidade. Temos que rever territórios de CRAs, não atende mais à realidade. O segundo plano decenal, ele tinha um objetivo de alcançar públicos não alcançados ainda, como os grupos tradicionais, sociais tradicionais, comunidades tradicionais, com comunidades quilombolas, indígenas, grupos que têm características culturais específicas, como povos ciganos e outros grupos sociais. Então, o segundo plano decenal, ele tinha o princípio da dignidade como um valor no plano e ele tinha o objetivo de universalizar o SUAS. Como que nós construímos o segundo plano decenal? Qual era a nossa narrativa? E é ainda, porque ele está vigente, até 2026, plena universalização do SUAS. Plena universalização do SUAS. Para fazer a plena universalização do SUAS, nós temos que construir pactos federativos dentro do SUAS. E a segunda grande fase que nós tivemos, então a primeira era universalizar a CRAS e nós atingimos. A segunda grande fase do Sistema Único de Assistência Social, dentro das suas bases, e eu já vou me voltar aqui para a apresentação, era justamente reordenar o que precisava ser reordenado, porque o Brasil tem políticas tradicionais ainda vigentes. Desde a época da colonização, nós precisamos descolonizar as políticas sociais. A exemplo dos acolhimentos institucionais, nós temos quase 40 mil crianças em acolhimentos institucionais e precisamos implementar modalidades inovadoras de proteção, como guarda subsidiada. Então, o segundo grande mérito da segunda fase do SUAS, que inspirou o segundo plano decenal em 2016, era reordenar o que tem que reordenar e cobrir os vazios protetivos. Daí a importância da vigilância, que não só produz dados e informações, mas também apura o volume de serviços e benefícios necessários para atender, para superar as desproteções sociais, que, aliás, é um termo que nós criamos no SUAS, recente. Desproteção social. Frágil ou nulo acesso aos direitos. Desproteções no SUAS é onde deveria ter serviço e não tem. E nós temos que planejar para que tenha. Então, essa segunda fase, que nós estamos falando ali em 2013, 2014, 2015, foi de muita vitalidade no SUAS. Foi ali que nós atingimos 3,1 bilhões de recursos para universalizar o SUAS, começar o processo de universalização. E ali nós pactuamos serviços muito importantes e inovadores, mas parou ali. Centro de atendimento especializado, população de rua,
Centro de Assistência Social Regional, né, especializado CREAS. Nós pactuamos modalidades como família acolhedora, república para jovens, né? Nós pactuamos residência inclusiva, né? E qual é o grande mecanismo indutor do Pacto Federativo? É o financiamento. Desde o início, o incentivo para a adesão ao SUAS era o financiamento. Níveis de proteção social básica, plena, né? Inicial, básica e plena, o incentivo era o recurso, com aquelas exigências básicas, mínimas, que a NOB-RH veio trazer equipe de referência, que também já é insuficiente para atender às especificidades e a diversidade do SUAS, não é? E esse era o grande incentivo. Depois nós fomos também aprendendo, e olha a consequência no Rio Grande do Norte, que não existe adesão simplesmente. Todos têm obrigações, corresponsabilidades, porque o Estado do Rio Grande do Norte não aderiu à regionalização. E as consequências é não ter induzido o processo de cobertura progressiva, tanto por responsabilidade da União quanto do Estado naquele contexto de não ter assumido a sua corresponsabilidade. Porque no SUAS também nós trabalhamos com a corresponsabilidade, justamente porque é cooperação entre os entes federados. E nós temos algumas bases sólidas que precisam sempre ser lembradas. O planejamento orçamentário deliberado, pactuado, assim como os critérios de expansão, né, visando a plena universalização do SUAS, uma execução financeira que cumpra as corresponsabilidades dos entes federados. Elas são, quando nós fizemos a NOB em 2012, né, a norma operacional básica, que é que dá normatividade ao SUAS, nós separamos as competências que são comuns e as que são específicas, né, dos entes federados, fizemos esse trabalho, muito debate. Na época, eu e a Denise, inclusive, fizemos parte da comissão que fez a escrita da NOB. E o que a NOB trouxe? Esse princípio da corresponsabilidade, fortemente aliado ao planejamento e ao ciclo orçamentário das políticas sociais, né? Então, o SUAS tem que acompanhar o PPA, o Plano Plurianual. E aí o Pacto Federativo é um instrumento para isso acontecer. Porque não adianta ficar discutindo entre nós nas instâncias e isso não está na agenda do ciclo orçamentário, não está inscrito no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e não tem orçamento assegurado. Transações financeiras fundo a fundo e pleno funcionamento das instâncias. Então essas lógicas, espera aí, deixa eu voltar aqui, a base do SUAS, né? Serviços universais integrados com benefício. Esse é um outro ponto que eu queria destacar. É indissociável serviço de benefício. Né? Os serviços são continuados. Os benefícios têm inserção conforme as demandas identificadas. E nós, dadas as emergências no SUAS, também temos que ter mecanismos para imediata inserção das famílias e pessoas nos benefícios. Né? Eu falava no encontro do Bolsa Família sobre justamente a necessidade de nós termos ali um mecanismo de emergência. Trabalho infantil, né? Situação de trabalho infantil, ou outras, insegurança alimentar mesmo, a família recebendo o benefício eventual, estando acompanhada, está recebendo o Bolsa Família e continua em insegurança alimentar, tem que criar mecanismos para superar essas situações emergenciais dentro do SUAS. E uma outra lição que também aprendemos com a pandemia, agora, mais recentemente, com a tragédia no Rio Grande do Sul, que eu me solidarizo, assim como todos nós que estamos aqui nesse evento, é que nós precisamos adaptar os nossos serviços e termos serviços novos. A pandemia e a crise climática estão mostrando isso. Nós não temos cofinanciamento para instituição de longa permanência. Nós não temos agilidade para adaptar os nossos serviços nas situações de emergência, né? Então, tudo isso nos mostra que nós estamos muito devagar na reconstrução do SUAS para aquilo que a pandemia trouxe como desafio, as crises climáticas e, por último, terceiro elemento dos desafios da atualidade, é a crise social. Nós também estamos convivendo, infelizmente, com cultura do ódio, da violência, que traz impactos
para as demandas do SUAS. Então, temos que construir uma ética humanizadora em sociedade, e as políticas sociais têm um papel importante nesse sentido, né? Então, crise climática, demandas decorrentes da pandemia e crise social nos desafiam a repensar alguns serviços, criar serviços novos. Não tem cofinanciamento para mulheres em situação de violência em acolhimento, né, para acolhimento. Não temos financiamento para ELPI, muito menos serviços híbridos, porque alguns serviços não poderiam estar sendo ofertados se não fossem em conjunto com a saúde, tendo em vista as especificidades das duas políticas. E aí uma política de cuidado já exigiria isso hoje, uma política nacional de cuidado. Centros de cuidado social, cuidadores sociais vinculados ao território e uma série de outras inovações sociais e institucionais no SUAS. Benefício conforme demanda, indissociável de serviços. Eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês que mostram o desafio que nós temos na relação entre serviços e benefícios na região Nordeste. Aqui, então, temos algumas responsabilidades que são comuns dos entes federados. E nós temos que olhar para elas para fazer uma avaliação nacional em que medida essas corresponsabilidades estão sendo cumpridas, né? Eu destaco aqui o próprio plano decenal, a necessidade de nós estabelecermos o Pacto de Aprimoramento do SUAS, prioridades e metas. Nós temos que transformar o nosso pacto no SUAS em resultados sociais. Por exemplo, eu tive a experiência municipal quando eu estava na gestão de Curitiba. Estava no planejamento, na Superintendência de Planejamento. Nós pegamos as metas, né, Denise? Na época, Curitiba, Denise estava secretária nacional. Era a capital que tinha o maior número de crianças em abrigos, em acolhimentos, pelo número, né, de crianças da cidade. Nós colocamos as metas do Pacto de Aprimoramento do SUAS no PPA. Então, eu coloquei metas lá no PPA de acompanhamento de famílias via CREAS, e lá tinha 9, de famílias cujas crianças estão em acolhimento. Isso trouxe para o município condições para implantar mais um CREAS, para ampliar a equipe, para criar mecanismos, inclusive, de valorização do trabalho na proteção social especial. Nós criamos um incentivo na proteção especial. E nós reduzimos pela metade o número de crianças em acolhimento em Curitiba. Então, veja a importância de você transformar um indicador, uma prioridade nacional, num indicador de resultado de um PPA local. Porque estava na LDO, então não sofria com os contingenciamentos, podia se transformar em abertura de serviço, enfim. Então, é muito importante a gente ressignificar o Pacto Federativo no SUAS para resultados sociais, de impacto social, como, por exemplo, melhorar a nossa performance no acompanhamento das condicionalidades, como, por exemplo, integrar efetivamente serviço no acompanhamento lá no PAIF com benefício, como acompanhar crianças com identificação do trabalho infantil no cadastro único. Só que hoje a gente tem um cadastro único, que tem lá o campo 10, que a gente muitas vezes não marca, e que é trabalho infantil, e todo o sistema de notificação do SUAS está desarticulado, né? Eu estou atendendo 2 demandas do Ministério como consultora. Uma, reordenar a primeira infância no SUAS, e aí mapear a gestão do território, o atendimento como está hoje. E a segunda é contribuir tecnicamente para a criação do sistema de notificação no SUAS. Tem que integrar as bases. Hoje, eu dei uma consultoria, uma capacitação no município de Santa Catarina, que tinha 2 marcações no Cadastro Único de Trabalho Infantil e nenhum tipo de integração entre serviços e benefícios. Isso não é a realidade, é a realidade geral. A gente não tem integração efetiva entre as bases, serviço e benefício, e os dados vão mostrar um pouco isso, a necessidade da gente avançar nesse sentido no novo Pacto Federativo no SUAS. Então, aqui nós temos a responsabilidade de aprimorar o Bolsa Família, implantar a vigilância. Isso aqui está na NOB, né? Está nos compromissos comuns. Gestão, educação permanente, gestão do trabalho. São alguns, assim, aspectos importantes dessa nova fase do SUAS que começa a partir desse novo governo. Porque aqui alguns dados para exemplificar para vocês o que a secretária Iris, de certo modo, também tocou.
Se o SUAS tem essas bases, fundo a fundo, recurso sustentável, é obrigação constitucional, embora a despesa seja discricionária, isso tem que resolver para que seja obrigatória, vinculada, né? Mas temos uma obrigação constitucional. Se nós temos que repassar fundo a fundo, garantir serviços continuados, integrados com benefícios, e aí nós temos um cenário de ruptura do Pacto Federativo que ainda traz consequências. Essa memória ela é importante para falar das consequências, para a gente superar rapidamente esses gargalos, né? Eu trouxe aqui algumas ilustrações, algumas evidências desse processo tão problemático. Então, nos últimos anos, ocorre no SUAS uma redução dos recursos ordinários e um aumento dos recursos extraordinários. Aumentou ali em 2020 bastante o número de recursos extraordinários por conta da pandemia, mas eles não ficaram no SUAS. E também as emendas parlamentares. Vejam ali que 40% dos recursos em 2022 foram por meio de emendas parlamentares. As emendas parlamentares têm limites na execução para o SUAS. Podem ser vistas como incremento, mas não pode ser mais que o recurso ordinário, né? Então temos um problema para resolver no SUAS em relação aos recursos ordinários. Aqui vejam, nesse gráfico, o quanto nós perdemos de forma significativa. Ganhou em programa, como Criança Feliz, que correu distante dos serviços e agora está sendo reordenado, né? Como proteção social no domicílio e cuidado. Mas aumentou muito para programa e caiu significativamente para proteção especial e proteção básica. Proteção especial no Brasil se opera com 800 milhões. Não é possível. Um acolhimento institucional per capita hoje é R$500. Sendo que nós sabemos que nas cidades, muitas vezes, secretária, esse recurso é pouco para manter uma estrutura de um serviço próprio. Curitiba mesmo, a per capita girava entre R$1.500 a R$6.000, dependendo do número de crianças no acolhimento. Porque a gente trabalha com capacidade instalada. Então não dá para trabalhar com R$280 para adulto em acolhimento institucional ou para a família, né? Nós temos que trabalhar com custo de serviços. Daí o desafio de fazer estudo dos custos de serviço para que o SUAS siga a lógica da realidade local, regional. Aqui, esse gráfico mostra a tragédia que nós vivenciamos, o colapso que nós vivenciamos no SUAS, que quase acabou. Porque sem financiamento não tem política pública. Nós chegamos, né, a um patamar da década de 90 no SUAS, que foi recuperado rapidamente nos 100 primeiros dias de governo. O recurso foi para 2,2 bilhões. Mas não voltou a 3 bilhões, né? Lá em 2015, 14. E claro, e evidente que esse 2015 tem a ver com os programas nacionais. Brasil Sem Miséria, Crack é Possível Vencer, Viver Sem Limites, residência inclusiva, né? Incremento no Bolsa Família para serviços e benefícios, pelo Brasil Sem Miséria, Crack é Possível Vencer, Centro Pop. Então, nós precisamos conectar o SUAS com os grandes programas nacionais, como o Brasil Sem Fome. Então, é preciso avaliar como o SUAS entra na agenda do Brasil Sem Fome. Como que se supera a fome sem serviço, sem acompanhamento, né? Sem intersetorialidade. Bom, aqui eu trago uma tabela que também nos preocupa, que é em relação à evolução pós-recuperação. Recuperou. Mas nós estamos para 2024, vejam ali que para 2023 o recurso chegou em 4 bilhões por quanto de emenda parlamentar. Olha como elas são instáveis, né? Já para 2024, 2,9 com emenda e 2,1 sem emenda parlamentar. Então aqui, o que nosso esforço tem que ser? Na tabela, na linha de baixo aqui, que nós temos que aumentar os recursos ordinários na lei orçamentária, que é que libera os recursos, né? Isso é um movimento que precisa acontecer. Então, como se resolve isso? Se soluciona com a vinculação de recursos. Só isso é suficiente? Não, tem que revincular 1% da receita líquida. Nós fizemos a redação da PEC no Congemas, foi o Congemas que propôs a redação da PEC para o deputado Danilo. E 1% na época dava 7 bilhões, hoje já passa de 10 bilhões. O estado de Santa Catarina, por exemplo, fez um estudo de vinculação de 1% da receita líquida.
De 40 vai para 400 milhões a vinculação de recursos em Santa Catarina. E esse mesmo exercício tem que ser feito, mas a PEC precisa ser aprovada. Então é urgente, né? Tanto o FONSEAS quanto o CONGEMAS estão nessa luta de incidência política, porque está para votação, para aprovação e precisa ser aprovada. É ela que vai trazer sustentabilidade. Esse quadro é um quadro que nós fizemos um estudo conjunto com a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e mostra as perdas que nós tivemos no repasse das parcelas. Isso aqui é o calote no SUAS, para municípios e estados. São mais de 10 bilhões aí. Ah, não, desculpa, esse é outro quadro. Esse aqui é o valor, eu já estou falando do calote aqui, me antecipando. Esse é 1% quanto que traria de recursos para assistência social. É justamente o que nós precisamos hoje. Nós teríamos que crescer para 10 bilhões para atender as demandas da pandemia e os desafios do novo Bolsa Família, né? Nós estamos no patamar de 2010 lá atrás, 2 bilhões, né? Então, nós teríamos que estar em 10 bilhões e essa PEC imediatamente traria esse recurso para assistência social. No exercício seguinte, né? Aqui são recursos do calote, 7,6 bilhões ao longo dos anos de valores que deixaram de ser repassados aos municípios e aos estados, né? Então, isso compromete a manutenção do SUAS, né? Por não podemos sofrer essa instabilidade. Ainda não recuperamos 100% na parcela, né? E vamos ter que recuperar rapidamente. Aqui eu vou avançar bem rápido por conta do tempo e para nós garantir o nosso debate. Alguns dados de realidade. Mais de 41 milhões de atendimentos particularizados. A gente tem uma tendência de atendimento mais individual das demandas imediatas que aparecem nos CRAS, do que do acompanhamento. A gente tem uma dificuldade ainda em garantir o acompanhamento, as oficinas com as famílias, os trabalhos mais coletivos. Mesmo assim, mostram em números a grandeza do SUAS que nós temos no Brasil. São muitos atendimentos, muitos acompanhamentos, muitas emergências, muito benefício eventual, né? E esses números precisam se transformar em financiamento. Veja aqui, 3,5 milhões de atendimento psicossocial no PAEF, né? Novos atendimentos. Eu fiz uma análise comparada com os dados do Sinan e se aproximam os dados de violência, 300 mil mais ou menos registrado com aquilo que se atende nos CREAS. Então a gente tem realmente uma demanda expressiva que todos os dias bate aí nos CRAS, nos CREAS. Ali, ó, 30 mil acolhimentos de pessoas em situação de rua, quase 600 mil atendimentos no Centro POP. Então é uma rede muito grande que sobrevive mesmo nos momentos de ruptura do Pacto Federativo e que precisa ser revitalizada e ampliada rapidamente. Aqui alguns dados de acolhimento. Nós temos 7.360 acolhimentos, 150 mil pessoas acolhidas no Brasil hoje, tuteladas pelo Estado, cuidadas pelo Estado, com proteção integral, né, demandando serviços integrados. Aqui no Nordeste, nós temos também uma situação de crescimento importante dos benefícios. Aqui do BPC, né? Então o Nordeste em laranja, é o que mais cresce em acesso ao benefício de prestação continuada. Aqui a evolução do Bolsa Família, a gente percebe um crescimento importantíssimo do Bolsa Família aqui na região Nordeste, em comparação com as outras regiões. Então o SUAS ele precisa acompanhar a evolução das demandas, das desproteções, né? Tanto considerando os custos e a realidade regional. Também garantir sustentabilidade, por isso a importância da PEC e a importância da alteração da lei de responsabilidade fiscal, para que não seja contado para fins, né, de os gastos com pessoal previstos na lei. A assistência social ela é considerada essencial, mas o gasto com pessoal é contabilizado e a gente tem limites fiscais. Isso precisa ser resolvido e eu sei que o Fundo Nacional já tem um estudo interno, o diretor Arimateia já tem trabalhado nesse sentido, esteve aqui no Encontro do Nordeste, né, secretária? Participando em alguns momentos e a gente tem perspectivas nesse sentido. Aqui, vou finalizando, já vou avançar aqui. Eu quero só mostrar a relação entre repasse federal por pessoa inscrita no cadastro único, né? Então, aqui comparando os recursos ordinários com o valor per capita.
Tá? Isso para mostrar que a gente tem um volume grande de serviços e de atenções nos municípios, tanto para viabilizar acesso a benefícios, Bolsa Família e BPC, Bolsa Família Complementar, BPC, substitutivo de renda, quanto para fazer o atendimento das demandas, o acompanhamento. E isso não é acompanhado em termos da cobertura de serviços e financiamento. Outros aspectos para serem considerados são aspectos de raça, gênero, né, que a gente também precisa lidar, como enfrentar a desigualdade de forma mais contundente via serviços e benefícios. Desigualdade é maior entre as mulheres e mulheres pretas. Aqui a pobreza também é maior para as mães solo, pretas e pardas, né? Uma pobreza multidimensional, afeta especialmente as mulheres. Nós não temos mecanismos, nem nos benefícios, nem nos serviços, para ter esse olhar diferenciado para essas realidades. E aqui, tabela de famílias indígenas e quilombolas mostra essa diversidade que nós temos nas regiões, Nordeste, Norte principalmente. E aí a demanda por termos CRAS indígena, CRAS quilombola, que atendam às especificidades das regiões, né? Nós podemos avançar nesse sentido. Aqui, a insegurança alimentar maior no Nordeste, portanto, as respostas precisam ser diferenciadas nas regiões e hoje elas são homogêneas. O Sul se beneficiou com a rede SAC, que é Serviço de Ação Continuada antes da LOAS. Até a LOAS, os estados recebiam conforme as tratativas com a União, então o Sul tem mais recursos, né, comparando com as regiões, porque os recursos que iam para as entidades ficaram no fundo, veio o SUAS, e de lá para cá nós não tivemos nem o Pacto Federativo para corrigir as assimetrias dentro do SUAS. A União queria mudar o financiamento no governo passado, para atendimento, nós reagimos, não, a gente quer continuar com a lógica da capacidade instalada e não por número de atendimentos, mas precisa corrigir essa injustiça entre as regiões, né? Aqui, no percentual de cadastrados em situação de pobreza maior na região Nordeste, então tem que ter dispositivos diferentes na região para atender essa realidade. Pobreza antes e depois do Bolsa Família com impacto muito positivo no alívio imediato, na redução da pobreza, né? Mas ainda tem pessoas, mesmo assim, pode parecer pouco, 8%, mas são 8%, são pessoas que continuam famílias em situação de pobreza. Aqui, taxa de pobreza na primeira infância por estado, a região Nordeste, a taxa de pobreza, Maranhão, 71%, Rio Grande do Norte, onde está ali, 64%, primeira infância sofrendo mais as consequências da pobreza multidimensional e por isso o Pacto Federativo no SUAS tem que considerar essa realidade. Aqui, situação de pobreza antes e depois do Bolsa. Nós temos que olhar, por exemplo, aqui no Nordeste, o que fazemos com 315 mil famílias que continuam em situação de pobreza mesmo depois do Bolsa Família, né? Então são realidades que a gente precisa avançar. Cor de pele, etnia, cadastrado, Nordeste, a realidade da desigualdade se mostra mais presente. E aí, para os desafios finais aqui da minha intervenção, nós temos que avançar na redução das desigualdades, por um lado, considerar essas desproteções, essas realidades, e criar mecanismos novos que garantam mais proteção e, ao mesmo tempo, avançar na promoção da diversidade. E a diversidade no SUAS é ampla. Como diz a nossa saudosa Dirce Koga, as realidades de desigualdades sociais, étnico-raciais e gênero, né, elas precisam de novas medidas. Então, o novo Pacto Federativo no SUAS requer a adoção de medidas novas. Então, aqui a regionalização no Rio Grande do Norte. Será que nós podemos implementar novos mecanismos? Será que o desenho de regionalização no Nordeste está adequado? Será que a gente pode ter um protagonismo maior do Estado? Será que não é melhor o desenho da municipalização com guarda subsidiada e família acolhedora? Então essas diversidades e especificidades precisam ser consideradas. Então as desigualdades territoriais e a precarização das condições de vida, enfim, precisam ser consideradas. Do outro lado, inovações institucionais e sociais, né? CRAS indígena, quilombola, uma educação permanente adequada ao nosso novo tempo, para as nossas novas demandas, né? Novas metodologias ativas,
tecnologias sociais de impacto. Nós temos que trabalhar a gestão do trabalho no SUAS com grandes resultados, porque nós temos grande potencial de mudar a vida das pessoas. E os profissionais, gestores que estão lá nos territórios sabem bem, mas às vezes não têm os recursos necessários, institucionais, porque política pública se efetiva em condições institucionais para fazer esses impactos. Eu defendo, por exemplo, que nós possamos construir uma economia do cuidado no SUAS. Né? Por exemplo, famílias que têm crianças da primeira infância, por que não ter cuidadores no domicílio, recebendo recursos para fazer o cuidado no domicílio? Por que não implantar agentes comunitários de cuidado para fazer visitações, para fazer divulgação dos serviços, né? A exemplo da saúde. Eu fiz o diagnóstico socioterritorial do Maranhão e fiz grupo focal com os usuários, e foi um usuário que falou isso. Eu vou nas comunidades quilombolas divulgar o CRAS, falar da agenda do Bolsa Família. Por que ele não pode receber para fazer isso? Sendo um agente comunitário que faz esse cuidado e a defesa dos direitos lá no território. A gente pode fazer essa nova economia, assim como a economia da cultura, né, com relação com o SUAS, a economia do cuidado, para reduzir as desigualdades de gênero e garantir proteção de Estado nos domicílios e nos territórios. Além de centros integrados de cuidado, serviços híbridos, nós temos muito que inovar no SUAS. Né? Então o pacto tem que ser inovador. Por isso, né, esse pacto de 4 em 4 anos, com indicadores, corresponsabilidades, né? Nós temos grandes potencialidades no Nordeste, como o Pacto Social do Nordeste, que pode ser incorporado num pacto específico para o Nordeste com a União. Né? Nós temos aqui o Nordeste sem fome, conectar o Brasil sem fome com o Nordeste sem fome, e ter coisas diferentes para o Nordeste no Pacto Federativo, para acelerar a implementação do SUAS reconstruído, inovador e de grande impacto na superação da fome e das desproteções. Eu trouxe aqui para acabar algumas prioridades, como a inclusão de grupos prioritários do Cadastro Único e do Bolsa Família nos serviços. Isso pode ser um pacto de aprimoramento do SUAS do Nordeste. Vocês fizeram no Nordeste um pacto com a União do PROCAD, para localizar os grupos específicos. Por que não os municípios receberem recursos diferenciados e avançar nesse sentido? Ampliar serviços, arranjos novos de regionalização, acompanhar mais as famílias em descumprimento de condicionalidade com diferenciais para a região Nordeste, superar situações de acolhimento por situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Implementar escolas de educação permanente e serviços que considerem a política de cuidados. Aqui são uma lista de algumas prioridades do Nordeste, com as características do Nordeste, apenas para exemplificar. E para concluir, então, nosso desafio é um novo pacto federativo no SUAS, né, que reconstrua, aproveite os ativos que nós temos, as coisas positivas, mas também que faça correção, que mude algumas coisas, né, novas, que deem conta das diversidades e do enfrentamento das desigualdades. Um SUAS, portanto, a partir dessa lógica de um sistema universal, integrado, democrático, um SUAS, então, diverso, inovador, mais popular, que de fato avance na superação da pobreza, da fome, na redução das desigualdades, né, na superação das desproteções sociais. Para que nós possamos construir um Rio Grande do Norte, um Nordeste, né, mais humano, justo, igualitário. Essa é a direção. Nós possamos construir um novo SUAS, não é só reconstruir, né, construir um novo SUAS para os desafios da atualidade. Muito obrigada. Perfeito, Gismere. Muito enriquecedora a sua fala, né? Trouxe justamente o que já está em discussão, né, sobre rever esse pacto de aprimoramento, as suas metas, né, o que foi pactuado, o que não foi cumprido, o que não está dentro da realidade da região e do Estado. Então, traz muito isso, e dessa forma a gente faz com que a entidade, o ente federativo, a União, o Estado e o município, ele cumpra de fato as suas responsabilidades, né? Especialmente no tocante, né, da parte do financiamento. Porque você traz um novo redesenho, e esse novo redesenho requer o financiamento dentro do que está dentro da proteção, né? Então, vamos abrir para os blocos de perguntas.
O pessoal pode tirar o slide, tá? Sem problema. E aí, quem tiver pergunta, levanta a mãozinha que o nosso companheiro leva aqui, tá? Vamos fazer blocos de 3. Aí já vai direcionando aqui, professora Iris ou Jucimere, tá bom? Vamos levantar aí a mãozinha. Quem quer fazer perguntas? Opa, Danilo lá. Já pode falar? Pode sim, Danilo. Meu nome é Danilo. Eu ia deixar o segundo bloco para ver se minha fala seria contemplada com algum colega. Não, mas você não é tímido. Gente, é incontestável o avanço que nós tivemos nos últimos anos aqui no estado do Rio Grande do Norte na política de assistência social. A professora Iris já, inclusive, viu um pouco dessa minha fala numa reunião da CIB, que nós estivemos defendendo um cofinanciamento para o município de Santana do Matos, para o CREAS, mas eu acho que a cobrança de cofinanciamento para a proteção social básica nesse momento, eu acho que não é a prioridade. Nós temos outras prioridades, como concluir o cofinanciamento e a expansão para a proteção especial, porque ainda existem muitos municípios reféns de favores de outros ou de realocar uma demanda de especial na básica, né? Então, falar de expansão para a proteção social básica, sabendo que mais da metade dos municípios ainda não tem especial, né? E outra coisa que eu estava conversando aqui com meu colega Otávio, é benefício eventual. Cofinanciamento de benefício eventual, no meu ponto de vista, tem que vir na frente da proteção social básica, porque os municípios também têm essa certa dificuldade do diálogo com os prefeitos na sensibilidade para destinar esses recursos. Gostaria por fim, só parabenizar pela forma como vocês conduziram, né, esse diálogo todo, pela professora Jucimere, como também expôs. E só para complementar, tem outros detalhes pequenos que fortalecem o Pacto Federativo, como, por exemplo, nós temos aqui no Estado o famoso FECOP, né, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que na lei do FECOP impede que o recurso, por exemplo, do FECOP seja utilizado para o pagamento de pessoal, né? E aí o FES precisa se desdobrar com outras fontes estaduais para vir para o FES para poder repassar o cofinanciamento, tendo o FECOP também para podermos utilizar. Então são pequenos detalhes que talvez, melhorando a legislação, a gente consiga também otimizar. Obrigada, Danilo. Passar aqui para a professora Iris. Você está com... Não tem mais ninguém inscrito? Não vi. Alguém se inscreveu aqui desse lado? Então vamos lá, Danilo. Nós temos, eu acho que a primeira coisa, Danilo, a colocar é que tanto o plano de regionalização e esse plano, ele foi pactuado na CIB, tá? Então, tudo que nós estamos fazendo foi pactuado na CIB, tá certo? E nenhuma decisão, nenhum município, né, é atendido nesse plano se não passa pela CIB. Até mesmo quando o município desiste, né, chega a sua vez para implantar o serviço de CREAS e ele não, por alguma razão, ele não pode, ele não quer, nós submetemos a CIB também, né, a discussão e a decisão do atendimento ao seguinte, enfim. Então, primeiro isso, acho que o que estamos fazendo em diálogo com os municípios, o plano de regionalização, a sequência, o ranking, e evidentemente a gente não pode ser irresponsável, né, de expandir um serviço que depois a gente não vai conseguir continuar cofinanciando. Então, a gente tem sempre que considerar as condições financeiras do Estado do Rio Grande do Norte e também, não é, a possibilidade ou não, se o governo federal vai cofinanciar esses serviços. Então, a expansão, eu acho que a gente tem que ter a prudência também para que, né, o SUAS, ele
também caminhe, avance e dê passos com relação no plano federal. Então, o que está sendo feito com muita responsabilidade, pactuado na CIB e respeitando aquilo que tem sido acordado. Com relação nas definições de prioridade no ranking dos municípios, e assim, também não é aleatório. Não é aleatório que nós começamos com Itaipu, enfim, os municípios que já foram atendidos. Esses municípios, né, estão sendo atendidos e iniciamos por eles, exatamente porque o estudo diagnóstico do plano, né, que deu bases ao plano de regionalização, apontou que as violações de direitos aconteciam mais naqueles municípios. Então, por isso, o ranking, as prioridades, os municípios prioritários para começar a instalar esse serviço de CREAS e também para instalar o técnico de referência, ele considerou, né, o aumento, enfim, a incidência dos casos de violação de direitos e a demanda por CREAS naquelas realidades. Com relação ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, né, infelizmente, tanto, né, a queda de arrecadação do ICMS, o que foi praticado pelo governo federal em agosto de 2022, que acabou obrigando os estados a alterar e mexer nessa alíquota do ICMS, isso teve uma incidência absurda no Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Se o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, antes dessa legislação, ele tinha uma arrecadação que permitia, né, no caso do Estado do Rio Grande do Norte, financiar todas dos 2 grandes programas de segurança alimentar, que é leite e restaurante, e, né, chegar a participação do FECOP no cofinanciamento do SUAS, né, no cofinanciamento estadual. Hoje, esse cofinanciamento estadual não tem qualquer participação de recursos do FECOP. O FECOP, hoje, cofinancia talvez 1 ou 2 meses anuais do restaurante, do programa Restaurante Popular, o leite. Né, não mais que isso. Né, então, nós temos acompanhado a arrecadação do FECOP, né, tem havido, né, quando funcionou a alíquota de 20% do ICMS o ano passado, ele teve um ligeiro aumento da arrecadação, mas voltou a cair vertiginosamente e continua caindo vertiginosamente. Então, são poucas as ações da área de segurança alimentar que se consegue financiar com recursos do FECOP. Hoje, o cofinanciamento do Estado não tem recursos do FECOP. Tá? Bom, acho que era isso. Só para pegar gancho aqui no que Danilo colocou, né, com relação... a gente foi colocando aqui a questão do cofinanciamento, que a gente pudesse ampliar, né, e aí trouxe a básica, também trouxe o benefício eventual. E aí, já vendo hoje o quadro orçamentário, né, das setas e do Estado, há essa possibilidade de começar os municípios, a gente começar o diálogo e ampliar essa possibilidade de ampliação nas outras áreas, professora, tendo em vista que... E benefícios eventuais, né? Porque eu lembro que no orçamento eu vi que há uma previsão para a básica, né? E antes a gente tinha um empecilho com relação à lei, né? A lei do SUAS, que o município, que o Estado não tinha, mas que também o Estado fez a construção de uma portaria, né, para que a gente possa avançar. Né? Eu lembro bem da peça orçamentária e eu lembro da proteção básica, não lembro de benefícios eventuais, que também é uma demanda que acho que a última vez que os municípios receberam possibilidades de benefício eventual foi no período da pandemia. Foi isso? Me corrijam, né? Que foram as parcelas e de uma forma bem defasada, e sem um diálogo, né? Assim como a senhora trouxe na fala da senhora a demanda que no governo passado vinha de cima lá sem um diálogo com o Estado, nesse período da pandemia a gente não teve o diálogo, né? Também, até pelos valores, porque a gente chegou ao município aí de receber para cofinanciar
benefício eventual valores abaixo de R$1.000. Então, desculpa, mas hoje se a gente fizer um processo licitatório de benefício eventual, a cesta básica que a gente compra, a menor é R$100. Imagina um município com 10, tendo um número de vulnerável e para a situação que a gente estava vivendo, gigantesca, né? Pode responder? Pode. Não, então, a pandemia, eu acho que a gente tinha um contexto. Primeiro, o Estado, naquele período, não tinha legislação para pagar benefícios eventuais. Hoje tem, que é a lei. Então, ali também foi uma situação emergencial, um pagamento feito com base nos decretos de emergência, né? E que a decisão, inclusive tomada em conjunto com o planejamento do Estado, foi com base populacional, e considerando a maior concentração de população e de risco, né, nas maiores cidades, então a distribuição realmente assim não foi um cofinanciamento e um repasse feito para o contexto da pandemia, considerando, né, aquela realidade da pandemia, porque, por exemplo, a leitura que se fazia é essa, onde você tem uma maior concentração populacional, e aí é tanto que Natal, Mossoró, Parnamirim, enfim, as cidades médias, onde tinham um maior volume, né, de população, quer dizer, com uma população em maior número, e que o maior risco também para contaminação, a maior necessidade de ficar em casa. Então, foi toda uma leitura em cima do contexto da pandemia. Evidentemente que decisão e vontade política tem de se fazer esse cofinanciamento da básica e da especial, só que as condições objetivas e sendo bem responsável, né, a gente precisa construir. Né? Existe toda a sensibilidade da governadora, mas existem os limites da situação financeira e orçamentária do Estado. Mas nós estamos nessa luta, Deise, e não há qualquer posição do governo de não construir isso. Agora falta condições objetivas. Tá, obrigada pela resposta. E aí, enquanto colegiado, nós iremos buscar ampliar esse diálogo para que a gente possa conseguir avançar de fato, sabe, professora? Porque nós estamos, o que Jucimere iniciou a sua fala, nós estamos no pós-pandemia. E a demanda que Danilo partilha aqui, que eles conversavam, é a demanda de todos os gestores que aqui estão. Hoje, o que mais se tem de gastos é o benefício eventual nos municípios. E os dados foram claros que Jucimere teve aqui. Claro, temos que pensar em inúmeras estratégias, sim, mas de fato, urgente, é para ontem. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu passar aqui para você. Obrigada, Danilo, pela questão. Acho que eu queria só reforçar alguns pontos. Primeiro que o último pacto de aprimoramento do SUAS, ele mostrou uma fragilidade no cumprimento de corresponsabilidades da União. Nós fizemos uma avaliação, na época eu assessorava o Fórum Nacional de Secretários de Estado, sobre o grau de cumprimento das corresponsabilidades da União no pacto. E naquela época, 2017, era muito baixo. Para vocês terem uma ideia, e assim, muito genérico. Qual era a corresponsabilidade da União? Era assessoria técnica aos municípios, aos estados. Né? Era capacitação, assim, genérico. Né? E um compromisso bem importante, vinculação de recursos para o SUAS. Isso está no pacto e não foi cumprido. Então, assim, a gente precisa rever, porque a União tem que ter um pacto que se integre aos estados e aos municípios. Se o nosso pacto nacional vai ser ampliar a cobertura de serviços nos territórios mais desiguais, com maior incidência de riscos, tem que se transformar em cofinanciamento. Vocês sabem qual foi o último cofinanciamento pactuado? 2016. Não porque o governo federal quis, mas porque o Fórum Nacional de Procuradores e Promotores incidiu no Ministério e pactuamos, na época, 300 milhões para medida socioeducativa e meio aberto. De lá para cá, não teve mais pacto. Eu não vejo
grandes avanços se não retomar as expansões de serviços, considerando as corresponsabilidades da União e revendo algumas. Porque a pandemia também mostrou que nós temos que discutir os benefícios eventuais e ter contrapartidas aí também no apoio aos municípios. E isso a pandemia também mostrou, é benefício à União, os estados, mas e o cofinanciamento e o desenho dos benefícios eventuais nos municípios? Parou, não se discute, né? Então, tem uma série de questões que precisavam ser retomadas. As metas, então, no âmbito do SUAS, são muito tímidas. Nós tínhamos que pactuar, por exemplo, vamos ampliar a cobertura de acompanhamento de crianças, de famílias com criança na primeira infância, em percentual tal, conforme a realidade de cada região. Aí a União entra com expansão, com cofinanciamento diferenciado para atender essas metas, os estados entram com cofinanciamento para atender essas metas, e os municípios já fazem, né, muito, que é boa parte da responsabilidade, 90% está na responsabilidade dos municípios, né? Então, acho que tem que ser um pacto retomado que integre os entes federados naquilo que nós vamos atingir, sendo avaliado anualmente, né, nos próximos 4 anos. Fizemos uma oficina, fizemos uma discussão aqui na região Nordeste. O Ministério se comprometeu em fazer uma oficina em junho. É muito importante, né, que a gente tenha participação representativa do COEGEMAS, dos municípios nessa oficina, que vai ser ainda planejada. Ótimo. Então, todos os colegiados estarão e o MDS abriu essa agenda. Foi um debate muito bom, né? No sentido daquilo que eu estava aqui apontando, existe uma discussão interna de avançar. Então, nós estamos em descompasso. O pacto dos estados com os municípios e a União não aconteceu. Era para ter acontecido no último ano da gestão passada, para poder pegar os 4 anos do PPA. E isso é muito importante, né? Muitos de vocês estão aqui no selo Unicef. Eu e a Denise, né, fazemos o conteúdo técnico do selo Unicef. Uma das metas, vejo que é importante pensar as metas, né? Uma das metas é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A priorização do SUAS na Lei de Diretrizes Orçamentárias, da assistência social. Isso, por exemplo, é uma meta que nós temos que discutir nacionalmente. Onde não tem lei, tem que ter lei do SUAS. Onde não tem cofinanciamento, tem que ter o cofinanciamento, né, para serviço, para benefício, enfim. Outra meta que eu chamo a atenção, que, por exemplo, poderia se traduzir no SUAS, e que vocês estão fazendo um esforço enorme para atingir, que é aumentar a capacidade de acompanhamento das famílias, né? Só que o selo Unicef, o grande resultado é a imagem do município que se compromete com políticas para a infância e para a política na assistência, né? Imagina isso se traduzir em cofinanciamento federal, né? Então, eu não vejo, federal e estadual, eu não vejo muito possibilidade da gente avançar rapidamente no SUAS, retomando o cofinanciamento, expansões, sem sustentabilidade financeira. Acho que esse tem que ser o nosso foco. Agora, na marcha aos prefeitos, né, o CONGEMAS e o FONSEA estão preparando também uma ação mais contundente junto aos prefeitos e prefeitas. É ano eleitoral, a gente precisa agregar mais apoios ao SUAS para que corrija esse problema, esse gargalo, que é a ausência de recursos vinculados ao SUAS. E o pacto servir para essa expansão. Eu estava falando aqui para a Deise que eu tenho um piá de 2 anos, aí ele risca toda a minha agenda. Aí eu tenho que ficar pulando e achando páginas em branco aqui. Aí eu anotei aqui. Mas é isso, o último pacto lá em 2016, de lá para cá o SUAS está congelado. Tem que reconhecer o grande esforço do governo federal por recuperar os recursos, isso é inegável, não tinha, recuperou com 2,2 bilhões. Mas sem o Bolsa Família, eu acho difícil que teria recuperado. Recuperou porque o Bolsa puxou o serviço. Tem que continuar fazendo isso. Não tem benefício sem serviço. Nós temos que, inclusive, eu falava isso para a deputada Gleice, que talvez tenha que pensar numa solução legislativa
para além da vinculação de 1%, de consolidar que expansão de benefício tem que ser acompanhada de expansão de serviço, porque é indissociável benefício e serviço, né? Tanto para cadastramento, quanto para acompanhamento, quanto para atendimento. Então, penso que isso é um desafio para nós, solucionarmos a questão da vinculação e pensarmos prioridades nacionais e metas que sejam coerentes com a realidade, com o retrato de cada região e estado, com as demandas que vêm dos municípios, porque nós não podemos transformar o SUS em prefeiturização, né? Mas sim em impacto federativo, municipalização, né? Município reconhecido como um ente autônomo, mas dentro de um pacto federativo, que é assim que nós construímos no Brasil. Então, o esforço do governo federal em recuperar rápido 2.2, o esforço do governo do estado, que não tinha nenhum tipo de adesão ao pacto nacional, e está fazendo sem cofinanciamento, não está tendo pacto federativo aqui no Rio Grande do Norte. Está tendo um esforço dos municípios, um esforço do estado em regionalizar, mas não tem cofinanciamento. Então, isso é uma questão para solucionar no âmbito do SUS, para que, de fato, a gente possa avançar. Tá. Obrigada, Jússi. Professora, já nas considerações finais, tá bom? Isso, rapidamente. Me escutam? Sim, rapidamente, só eu quero, antes das considerações finais, agradecer enormemente, né, a presença aqui da Eutália, da nossa secretária nacional de Renda e Cidadania. Levanta a mão aí, Eutália. Né, e já convidar também todos e todas para o painel, quem que elas estarão aqui hoje à tarde, né, isso às 14 horas. Dizer que nós vamos sair correndo, porque nós temos uma agenda agora ao meio-dia e 15, a conseguir prorrogar ali, lá na governadoria. E dizer que, informar duas coisas, né? Eu acho que aqui no estado nós já iniciamos um processo de elaboração do novo pacto de aprimoramento, inclusive com a consultoria da ex-ministra Márcia Lopes. Já iniciamos também, né, no âmbito regional. A Jucimere já colocou, acho que a última reunião ocorrida semana passada da Câmara Temática da Assistência Social do Consórcio Nordeste, tirou 2 encaminhamentos muito importantes, né? Essa disposição da governadora Fátima Bezerra e da nossa Câmara Temática, nos 9 estados, de receber a oficina regional Nordeste, para a elaboração do Pacto de Aprimoramento. Então, está marcada para o dia 19 de junho, os 9 estados, e aí nós vamos também, né, já acordamos junto com a Clara de Sá, para convidar também a representação dos colegiados estaduais. E aí também, Eliane, acho que a gente tirou uma discussão muito importante no diálogo sobre a questão das condicionalidades no Bolsa, uma reunião das 3 câmaras temáticas da assistência social, da saúde e da educação. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente está iniciando também um diálogo muito proveitoso com a saúde e com a educação, no sentido do cumprimento e analisar os dados e de buscar construir estratégias de como a gente vai garantir, né, o direito à saúde e à educação para as famílias do Bolsa Família que estão fora, né, dessas condicionalidades e desse direito. Então, é isso, esse informe. E dizer que, mais uma vez, convidar para o painel da tarde. E aí, enfim, agradecer a paciência e a oportunidade de estar aqui. Só uma correção no painel da tarde. Não às 14, às 16, tá bom, pessoal? Às 16, o nosso painel às 16. Das 16 às 18, tá? Mas aqui na feira ainda tem outros painéis, das 14, né, até chegar às 16. 16 o nosso painel, tá bom, secretária? Eu acredito que tem outro palco. Vou só entregar aqui o pessoal do cerimonial, tá bom? Para eles fazerem aqui a conclusão das atividades. Mas aos gestores técnicos que estão aqui, muito obrigada, né, pela presença. A presença de vocês foi fundamental para que a gente possa ampliar e avançar cada vez mais na construção, e não reconstrução, mas na construção do SUAS que tanto queremos, tá bom?